Lira anuncia, olha só, Lira anuncia a instalação de CPI do MST na Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que fará nesta semana a leitura do requerimento da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que busca investigar a atuação do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em meio às ações do movimento em áreas da Embrapa, em fazendas e em sedes do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ontem, Lira afirmou que também deverão ser lidos requerimentos da CPI das Americanas e da manipulação dos resultados em partidas de futebol no país. Devo ler esta semana. MST, Americanas e manipulação dos jogos, afirmou o presidente à imprensa. Ele disse, no entanto, que há CPIs e a CPI mista, que irá investigar os atos golpistas de 8 de janeiro, que deverá ser instalada também nesta semana. Não irão afetar o andamento da pauta da Câmara. Há declarações e há declarações. Falar que as CPIs não vão atrapalhar o andamento do Legislativo, da Câmara, é meio que, né, chutar alto. Tem que chegar gelo, né? mas agora vão pipocar, né, esses movimentos das CPIs, até porque a oposição quer se fazer presente dentro, né, da discussão política do país. E tem casos aí que a gente precisa realmente entender, né? Essa questão do MST, para além da invasão, e que a gente precisa deixar claro que é uma invasão que acontece numa área produtiva, então acho que isso precisa ser revisto também pelo movimento. O movimento tem a sua legitimidade no sentido de pensar, né, na reforma agrária, pensar na distribuição de terras, da possibilidade de pessoas que querem produzir tenham acesso a isso. Acho que é uma questão social que precisa ser resolvida e que precisa ser debatida com coragem e com verticalidade, sabe, Márcio? Mas não pode também transigir relações ou espaços em que o governo tem de acesso e que tem que fazer, se fazer presente, como nesse caso dessas terras que são produtivas, que são do semiárido brasileiro e que tem ali a sua produção. Então, isso precisa ser olhado de uma forma especial, né? Mas essa questão das CPIs me levanta uma preocupação, que é esse trâmite interno, que acho que ninguém imagina. Claro que altera as relações de trânsito, de diálogo, de posicionamento das bancadas, e atrasam em pautas importantes que o país tem que decidir, porque está decidindo aí o que está acontecendo dentro da Americanas, o que está acontecendo no movimento MST, o que está acontecendo na fraude dos jogos, de futebol, linhas, né? Dentro das quatro linhas. Mas tudo isso é discutir Brasil. É discutir como que essa questão dos jogos estão vindo à tona agora, né? Quem ganhou, quem perdeu. Então, a gente está falando aí de processos de relação de pessoas e de instituições que são gravíssimos, né? Adulteração de resultados, compra de pessoas. Que país é esse? Já diria Renato Russo, né? Então, eu acho que essas CPIs podem ajudar a gente a entender um pouco desse microcosmo aí, das relações mais pelo debaixo do tapete, né? Dessas relações ocultas, mas a gente não pode, das forças ocultas, como diria o Jânio Quadros, mas a gente não pode fazer vista grossa a esse ponto, a olhar com verticalidade as principais problemáticas do país, seja a questão agrária, seja a questão moral, seja a questão da relação de governabilidade. Tudo isso precisa estar no campo da discussão. É claro que aí a gente precisa tem que se pautar as importâncias, e é isso que mais me preocupa, né? Porque às vezes essa relação da importância está muito vinculada à questão política, e aí, né, o que é interessante para mim discutir agora, eu vou lá e discuto. O que não eu vou lá e deixo passar batido. Então, é bem complicado quando a gente para pensar que é uma relação de país que está fragmentado e que tudo isso vem por conta dessa fragmentação. Juliana, e dessa perda
que a gente teve aí ao longo do tempo, eu não estou dizendo nem agora, desses últimos anos, estou dizendo desde a redemocratização, né? Dessas relações da moralidade, do bom convívio, de você entender a posição do outro, a necessidade do outro. Tudo isso está junto. Nós estamos chegando a 35 anos de redemocratização, foi em 1988? 85 você tem já, né? 88. O primeiro desenho, mas 88 é a Constituição, né? Constituição, aquela situação isso. toda. Mas assim, MST, por que existe o MST? Porque o governo não exerce a reforma agrária como deveria. Exatamente, e é essa feriga que eu quero tomar. Por que existe um movimento? Por que existe essa questão da fraude, da composição de órgãos? Porque o governo não observa... Não regulamenta, né? Regulamenta essa questão do esporte. O esporte tem uma justiça própria. Espera aí, você tem agora uma outra situação. Então isso tem que ser visto, né? Então, a questão da Americanas, que impacta diretamente no mercado financeiro, na credibilidade do país, de você investir no país. Isso preciso olhar com muita calma, porque essas práticas onde você diz lá que você não está bem das pernas, abre falência, para depois você enriquecer em cima do seu próprio bem, que você diz que está falido, isso é meio complicado, né? É assim, né? Hoje você publica aqui, o Biden está vendo lá no WhatsApp dele, o outro está acompanhando no Twitter, não sei aonde.